Olá, meus amores, olá, minhas amoras, espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo bem na casa de vocês, com os familiares de vocês e com as pessoas que vocês amam, tá? Hoje a gente continua o nosso conteúdo de Sociologia, a gente vai dar mais um passinho além, tá? E a gente vai ver hoje o começo de um movimento histórico que influencia profundamente na nossa Sociologia. Tá? Então a gente vai conversar um pouquinho, vou explicar, hoje vai ser um misto de aula de história e aula de sociologia, tá? E vocês vão ver todo esse contexto histórico que influencia profundamente nos estudos sobre instituições sociais, sobre sociedade, sobre poder, sobre política, tá? A gente vai ver todo esse contexto, a gente não termina hoje, tá? Vão ser 2 vídeos, então um hoje, o outro eu termino, tá? Todo esse conteúdo e a gente vai ver que esse movimento ainda não é sociologia, ainda a sociologia não nasceu como ciência, mas é extremamente importante para a gente perceber como que ela vai surgindo e como que ela vai aparecendo até ela ser criada de verdade. Então chega de blá blá blá, chega de introdução, vamos começar nosso conteúdo, tá? Então hoje a gente vai estudar o iluminismo, tá? E os pensadores iluministas. Talvez vocês tenham esses pensadores em filosofia também, tá? Às vezes eles misturam, porque eles não são 100% filósofos, não são 100% sociólogos, eles são grandes pensadores, tá? Extremamente importantes para as humanidades. E a gente vai ver hoje como que eles influenciam essa sociologia e o surgimento da sociologia que está chegando, que está nascendo, que vai ser com o Auguste Comte, o Auguste Comte, tá? Que vai ser o próximo conteúdo que eu vou dar para vocês. Então hoje eu vou explicar um pouquinho o que é iluminismo, o que é essa sociologia dentro desse iluminismo, vou falar sobre um grande pensador iluminista e na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou falar dos outros 3 autores que eu tenho para falar para vocês. Tudo bem? Então é bastante coisa, vai ajudar muito vocês em vários pontos, principalmente redação, olha a dica, hein? Tá? Então vamos lá, vamos começar a ver o que essa galera aprontou lá na Europa. O que é o iluminismo, gente? O iluminismo, ele vai nascer com o surgimento dessas grandes metrópoles, dessas grandes cidades europeias que começam a aflorar e a pipocar na Europa. Tá, gente? Então essas cidades europeias, elas vão começar a se desenvolver de uma maneira muito mais forte, tá? A gente já tá na Idade Moderna, a gente já não tá mais vivendo no regime de feudo, no feudalismo. Então essas cidades que antes eram pequenos burgos, pequenas vilas, começam a se desenvolver e isso vai gerar toda uma questão de desenvolvimento social, econômico, político, cultural, tá? E tudo isso vai influenciar esse movimento que é chamado de iluminismo, tá? Esse momento é um momento histórico onde está nascendo uma certa insatisfação com a monarquia, tá? Então a monarquia não tá, na verdade, né? Conseguindo resolver todos os problemas, tá? Tem algumas parcelas da sociedade que estão insatisfeitas com esse regime de poder. Então vamos pensar um pouquinho como que funcionava essa monarquia. A monarquia é o regime, é a forma de governança onde o poder, o controle do Estado, que a gente já viu em instituições, tá na mão de uma pessoa só, tá? Rei ou rainha. E essa pessoa tem o poder absoluto, tá? Ela controla. Tudo bem, gente? Então, esse absolutismo, porque era uma monarquia absolutista, tá? Monarquia, rei, absolutista, todo o poder na mão desse rei, tá? Não estava conseguindo resolver todos os problemas e atender todas as demandas, todas as necessidades da população. E tem uma parte da população que está profundamente desgostosa com a monarquia. Que parcela é essa? Os burgueses. Então essa burguesia não está tão feliz com essa monarquia. Por
quê? Aqui está a chave da questão para a gente entender esse conflito entre burguesia e aristocracia. Burguesia são os comerciantes, tá? Os empresários, e a aristocracia são os nobres. A aristocracia apoia a monarquia. Por que a aristocracia apoia a monarquia? Porque a aristocracia, esses nobres, ganhavam muitos favores, terras, propriedades, bens da monarquia, dos reis. Por quê? Porque eles são próximos, ok? Eles são colegas. Em compensação, essa burguesia, ela está trabalhando, ela está conquistando um dinheiro, ela está ficando cada vez mais rica, porque o comércio já está em nível praticamente mundial, tá? E ao mesmo tempo que ela está ganhando dinheiro, ela não está conseguindo ganhar também poder político. E se ela não ganha poder político, tem alguma coisa barrando a ascensão política dela. E o que está barrando? Exatamente a monarquia. Então eles começam a entrar em conflito, tá? Esse conflito vai se desenvolver, um lado não gosta do outro, tá? E eles vão começar a medir forças, como num cabo de guerra mesmo. E a gente sabe que quem vai ganhar essa grande disputa são os burgueses. A maioria das monarquias caem, elas deixam de existir, tudo bem? Por causa desse conflito com os burgueses. Então, os burgueses, eles querem cada vez mais controle e poder. Por que controle e poder? Porque dinheiro eles já têm. Então, agora eles querem uma influência também política. Eles querem controlar também a política, tá? Então, nesse contexto, começa a surgir o que a gente chama de pensamento iluminista, tá? E iluminista vem da palavra iluminação mesmo, tudo bem? Esse pensamento iluminista, ele vai dar origem a vários pensamentos, tá? A vários pontos de vista, a vários posicionamentos. E um dos posicionamentos mais importantes e que a gente utiliza até hoje, tá? Que muita gente defende até hoje, é o pensamento de liberalismo político e liberalismo econômico. Eu vou falar sobre o liberalismo político e vou falar sobre o liberalismo econômico também, tá? Eu vou explicar os dois, vai ficar muito claro e vocês vão ver como que esse liberalismo ele está presente em 2020 aqui no Brasil e no mundo inteiro. Tudo bem, gente? Então vamos seguir. Então, o que é esse iluminismo? É o que eles chamam de iluminação e esclarecimento. Por que eles querem pregar a iluminação e o esclarecimento? Os iluministas, eles querem acesso à educação, acesso ao conhecimento para um número maior de pessoas, tá? A educação, a ciência, o conhecimento, ele era restrito nessa época para uma camada muito pequena da sociedade, a camada dos aristocratas, a camada dos nobres que tinham condição de contratar professores, na época nem era professor, era mentor, para educar os seus filhos. E quando eu falo filhos, são os meninos, tá? As meninas tinham uma educação totalmente diferente, tá? Tanto que vocês vão ver que vai demorar muito tempo para eu falar de sociólogas, tá? Demora. Estamos ainda conquistando o nosso espaço, tá bom, meninas? Mas a gente está conquistando. Então, eles querem que tenha um esclarecimento, que a sociedade se esclareça com base no quê? Com base num conhecimento racional, se é racional, utiliza a razão, e num conhecimento científico. Então, eles estão em busca do que a gente chama de ciência. Ciência, gente, não é só a parte exata e biológica da coisa, tá? Então, biologia é uma ciência, física é uma ciência, matemática, astronomia, mas também política é uma ciência,
tá? Ciência é um método de pesquisa, é um método de comprovação, tá? Você utiliza diferentes formas de comprovar, mas você chega através de métodos a uma comprovação racional, tá? Não existe o achismo, não existe eu acho que é isso, eu acho que o céu é azul porque eu gosto de azul. Isso não é ciência, isso é suposição, tá? Então eles querem, através da ciência, chegar nesse conhecimento verdadeiro, esse conhecimento científico. E além disso, eles querem passar adiante esse conhecimento científico, tá? Eles querem levar para mais pessoas esse conhecimento e isso vai começar a incomodar, tá? Quando a gente prega o livre acesso à educação, tá? Isso vai incomodar quem está segurando a educação só para ele, tá, gente? Vamos pensar se isso não é 2020. Tá? Então eles querem a busca pelo verdadeiro, buscar o que é verdadeiro. Se é o verdadeiro, é a ciência, ok? É a ciência racional. E eles querem que esse verdadeiro seja legitimado por essa ciência, que ele seja comprovado, tudo bem? Então eles vão se afastar desses valores religiosos, eles vão se afastar de dogmas, de verdades que as igrejas, tá? Tanto a católica quanto a protestante, que eram as duas igrejas que controlavam a religião na Europa, pregavam. Então eles vão se afastar, por exemplo, de ideias que Deus criou o mundo, tá? Que Deus criou o homem e criou a mulher em sua semelhança. Para os iluministas, para esses pensadores, essas ideias são ultrapassadas. Essas noções são noções baseadas em um achismo, em histórias, em mitos. E eles não querem mais isso. Eles querem descobrir o porquê de verdade. Tá? Eles querem descobrir o que deu origem a esse mundo. Que fenômenos naturais e científicos deram origem às espécies. Então, nessa época, deu uma tremida, né? Começa a surgir uma série de pesquisas científicas que são extremamente importantes em várias áreas do conhecimento, tá? Então, os iluministas, gente, por isso que eles querem a iluminação, eles querem o esclarecimento. Vocês já sentiram, provavelmente, essa sensação que eu já falei, que eu vou falar para vocês agora, que eu vou usar como exemplo. Sabe quando vocês estão querendo descobrir sobre algo e vocês falam, nossa, eu queria tanto saber por que acontece isso, por que isso acontece dessa forma, e vem alguém e explica, e parece que essa pessoa ilumina esse problema. Por isso que é iluminismo, eles querem iluminar essa escuridão que para eles, que para os iluministas, era promovida principalmente pelo ensino religioso, pela igreja, tá? Então os iluministas, eles são totalmente contrários a essa noção muito presente lá no feudalismo, tá? Que você não pode perguntar, que você apenas tem que aceitar, que você tem que entender que é assim que funciona. Para eles não é assim. Para eles a gente tem que procurar a resposta, tem que fazer ciência, tem que fazer experimento, tudo isso é extremamente importante para os iluministas. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. Então o que eles querem? Exorcizar o quê? A sociedade e o governo. Então eles querem, gente, exorcizar uma expressão. O que é o exorcizar? É retirar. Eles querem retirar essas concepções de igreja, de verdades absolutas, de anticiência, anticientificismo, tá? Dentro da sociedade e do governo. E como que eles fazem essa retirada? Como que eles exorcizam? Na sociedade, através da educação, eles vão promover processos educacionais, tá? Então, a gente vai ver o surgimento das primeiras escolas nessa época, escolas como a gente conhece hoje em dia, tá? E dentro do governo, como que eu consigo exorcizar isso do governo? Eu retiro os governos absolutistas.
Marina, mas por que eles querem retirar os reis? Não era legal ter rei? Eles falavam que não. Por quê? Lembra que quando a gente fala de absolutismo, a gente tem que lembrar que esse rei, ele tem poder absoluto, porque, segundo a cultura absolutista, o rei é a representação de Deus na terra, tá? Então é como se esse rei ou essa rainha ou essa família real fosse escolhida por Deus para comandar os outros. Então, para os iluministas, nossa, isso não pode mais. Não é assim que funciona. Não tem que ser um poder hereditário. Deus não escolheu ninguém. Tem que estar no poder, tem que estar no governo quem é o melhor e não escolhido por Deus. Então, eles querem retirar essa monarquia, esse absolutismo, exatamente por causa disso. Porque eles querem transformar o governo e a política em uma ciência. Tudo bem? Então, eles vão exaltar dessa forma o liberalismo, tá? O liberalismo, ele não combina com o absolutismo, são coisas bem diferentes. Então, cai absolutismo, entra liberalismo, tudo bem? Então, quais são os lemas desses iluministas? Filosofia, tá? A ciência da sabedoria, a busca pela sabedoria, tá? Razão, sempre buscar a razão, sempre buscar o racional, e ciência. Através da filosofia, unido com a razão, a gente constrói a ciência. Tudo bem? Então, eles vão se aproximar muito dos antigos filósofos, eles vão beber da fonte dos renascentistas, tá? Então, eles vão pegando todas essas influências e vão criar um novo movimento, o movimento de iluminação da sociedade e do governo. Tudo bem? Então, esses três lemas, esses três pilares vão conduzir a vida desses personagens históricos, dessas pessoas, tá? E vocês vão ver que eles vão causar muitas coisas e vai revolucionar muita coisa também. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. Então eles vão buscar incessantemente. O que é incessantemente? Sem parar, tá? Esse progresso científico. E toda vez que eles conseguem descobrir algo, que eles conseguem criar um pouquinho mais de ciência, eles vão racionalizar esse conhecimento. Então, eles vão transformar esse conhecimento em uma ciência, em um conteúdo científico. Beleza. Descobrir por que nós temos as 4 estações. Descobrir por que temos o dia e temos a noite. Eu fiz descobertas científicas. Morre comigo isso? Não. Eu preciso passar isso adiante. Eu preciso levar a iluminação adiante. Eu preciso iluminar as pessoas que estão no escuro. Como que eu ilumino? Como que eu passo conhecimento se a gente não tem escola? Se eu só sou um pensador? Bom, eu posso escrever o que eu estou descobrindo. E eu posso levar o que eu estou descobrindo, o que eu estou escrevendo para mais pessoas. Opa, uma ideia melhor ainda. Eu posso pegar o que eu descobri, mais o que o meu amiguinho ali descobriu, o que minha amiguinha descobriu, unir tudo num lugar só, fazer muitas cópias e entregar. Porque aí todo mundo que tiver uma cópia vai conseguir entender o que eu descobri. E se ele descobrir outra coisa, ele também coloca. E a gente vai passando. Surge dentro dessa ideia o que a gente chama de enciclopédia. Lembra da Barça? Tá? Tenho certeza que algum parente aí tem Barça. Tá? O que é a Barça? Era uma coleção de uns 30 livros, tá? Muito grandes, e eles tinham explicações sobre muitas coisas, tá? Então era como se fosse um dicionário um pouquinho mais aprofundado,
tá? Então, com isso, com as Barças, com as enciclopédias, eu começo a passar o conhecimento adiante. E esse conhecimento começa a chegar em novos lugares e começa a mudar as pessoas e começa a transformar a vida delas e elas começam a se afastar daquelas noções religiosas, daquelas verdades medievais. Elas começam a conquistar o conhecimento. Elas começam a se iluminar. Não é à toa que quando a gente vê em desenho animado que o personagem tem a ideia, aparece o que aqui em cima? Uma lâmpada. Iluminação. Tudo bem, gente? Então, a gente percebe que esse conhecimento que eles estavam criando sobre sociedade, sobre poder, sobre política, sobre cultura, eles começaram a passar. E eles começaram a iluminar e transformar a Europa dessa época. Tudo bem? Então vamos seguir. Então quem que são esses iluministas? Quem que é essa galera? Surgiu da onde? Vou contar da onde que eles surgiram. Eles são homens do chamado século das luzes, ok? Então durante esse período, tá? Foi considerado o século das luzes, tá? Por quê? Porque iluminou a Europa inteira, tá? É logo depois do Renascimento. E eles querem criar uma nova sociedade e que essa sociedade seja baseada no quê? Nos fundamentos científicos, ok? Então eles querem o quê? Criar pensamentos racionalistas, racionais e liberalistas. Beleza. Eles vão buscar a razão, eles vão buscar a ciência, eles vão usar esse liberalismo que a Marina falou que vai explicar. Eles estão num período onde eles convivem, boa. Mas quem que são essas pessoas? Quem que são esses caras? Tá aqui. Jean-Jacques Rousseau, tá? Que a gente vai ver hoje, é o primeiro. Semana que vem a gente vai ver John Locke, ok? Outro grande iluminista. Depois a gente vai ver Denis Diderot, não é Diderot, Diderot, tá? Vamos falar certinho sobre o nome dele. E, por fim, o Adam Smith, que é o pai do liberalismo, que aí eu vou explicar liberalismo de verdade para vocês. Então, a gente vai ver esses 4 amiguinhos aqui, tá? E a gente vai ver como que eles influenciaram e mudaram o mundo de verdade. E como isso afeta a gente até hoje em dia. Tudo bem? Então, vamos começar com o primeiro, que é o que a gente tem hoje. Vamos ver Jean-Jacques Rousseau, ok? Rousseau nasce em 1712 e morre em 1778. Francês, Jean-Jacques, ok? Atua de maneira muito forte na Revolução Francesa. Ele é um dos grandes pensadores da Revolução Francesa, tá? Então, os iluministas estão muito próximos de grandes revoluções que aconteceram na Europa entre 1700 e 1800 e pouquinho, tá? E vai influenciar também muitas revoluções em toda a América, tá? Principalmente lá nos Estados Unidos, tá bom? Então, vamos lá. O Jean-Jacques Rousseau, ele é o que a gente chama de contratualista. Gente, uma forma que eu entendi lá na escola e eu nunca mais esqueci, contratualista é quem faz um contrato, é quem elabora um contrato. O Rousseau vai elaborar um contrato. Se é um contrato, é entre 2 partes, tá? Quem serão essas partes? A gente vai ver que é o indivíduo, nós, com alguém. Então, a gente está fazendo um contrato, ok? A gente está fazendo um acordo entre nós e outras pessoas. Tudo bem? Então tá bom, vocês nunca mais esquecem. Ele fala que antes da gente fazer esse contrato, a gente, indivíduo, tá? A gente vivia no que ele chamava de estado de natureza. Nesse estado de natureza, existe o bom selvagem. O indivíduo é esse bom selvagem,
tá? Por que é selvagem? Porque ele ainda não fez um contrato. O que é selvagem? É quem não segue regras, tá? Então esse bom selvagem, esse indivíduo, ele era livre. Então se ele é livre, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele pode fazer o que ele quiser, ele não segue nenhuma regra. Ok? Isso antes, tá, gente? Ele tá pensando lá no início dos homens, tá? E por ele ser livre, ele fazer o que ele quiser, tá? Ele não tinha que seguir nenhuma regra, ele era muito feliz. Muito feliz. Gente, a gente é muito feliz quando a gente é livre, tá? E o Rousseau também fala que esse bom selvagem, esse estado inicial do indivíduo, tá? Também era assim. Então ele não tem moralidade, não existe certo e errado, lembra? Não existe regras. Então não existe o proibido e o liberado, não existe nada disso. E ele não tem nenhuma obrigação. Então, se ele tá com fome, ele vai lá e caça alguma coisa, ele pega uma fruta no pé, não existe sociedade, ele vive sozinho, tá? E ele vai sobrevivendo. Só que isso não vai ser para sempre. Ele precisa começar a se unir com outros homens, com outros sujeitos, para ele sobreviver, para ele evoluir. A gente só evolui em sociedade. Então, o que acontece com esse bom selvagem? A sociedade vai corrompê-lo. Então, nesse conceito de que antes existisse homem livre, feliz e bom, quando ele se une, quando ele se achega, quando ele se junta com a sociedade, ele vai mudar. Ele vai precisar mudar. Então, nesse contexto, surge a famosa frase do Rousseau que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Por quê? Quando ele se une em sociedade, ele precisa se reorganizar. Ele não é mais livre, ele não pode mais fazer o que ele quiser, ele começa a ter obrigações e começam a surgir algumas coisas que quando esse homem estava sozinho não precisava. A primeira coisa que começa a surgir é o que a gente chama de propriedade privada. Por quê? Quando eu me uno com mais pessoas, com mais sujeitos, a gente precisa começar a dividir as coisas. E se a gente divide, a gente pega algumas coisas para nós. Quando pegamos, essas coisas começam a ser só nossas. Isso é propriedade privada. Só que o Rousseau, ele fala que a propriedade privada não é só pegar alguma coisa para mim. A propriedade privada, ela cria uma outra coisa. O que é essa outra coisa? A desigualdade social. Então, gente, essa propriedade privada, ela vai instaurar o que o Rousseau chama de estado de guerra. Por que estado de guerra? Porque quando a gente acaba com essa coletividade morre e a gente começa a dividir as coisas, a gente começa a querer ter as coisas do amiguinho. Então eu vou dar um exemplo que funciona para explicar Rousseau perfeito. Lembra quando a gente estava lá na escolinha? Tá, escolinha não, na creche ou na educação infantil, e a professora dava massinha e ela dividia bonitinho entre todos os alunos. Não dava um minuto, Mariazinha pegava um pedaço da massinha do Joãozinho, que Joãozinho chorava, que falava, a Maria pegou. Por quê? Porque a Maria quer mais massinha do que o Joãozinho. Eu sempre quero mais propriedade do que eu tenho, eu sempre quero mais. Isso, para o Rousseau, é um estado de guerra, um estado de conflito. Então, esse conflito para o Rousseau é muito forte e é muito perigoso para a sociedade. Por quê? Porque ela vai estar sempre em conflito, o conflito vai aumentando tanto que a sociedade ela vai sumir, ela vai se matar. Então, para evitar que a sociedade acabe, para o Rousseau, a gente como sociedade cria o que ele chama de contrato.
contrato, regras. Então, para a gente não se matar, para a gente não se machucar, a gente cria regras. Regras entre indivíduos da sociedade. Se são regras entre os indivíduos, são contratos sociais. Só que o Rousseau, ele tem uma sacada muito boa. Ele fala, é qualquer um que vai criar essas regras? Quem que vai criar? Quem já tem mais propriedade privada. Por quê? Bom, eu já tô com o meu pedaço de massinha, um pedaço da massinha do Joãozinho e um pedaço da massinha da Carla. Então, eu vou criar algumas regras aqui para eu conseguir controlar essa massinha que eu peguei só para mim. E para evitar que o Joãozinho e a Carla venham tentar pegar a minha massinha, tá? Então, para o Rousseau, esse contrato social é criado pelos dominantes, tá? Então, é criado para quem já está no controle da situação. O que esse contrato tem que garantir? Paz, tá? A gente não vai brigar mais, tem que garantir segurança e tem que garantir justiça. Porém, o Rousseau fala o quê? Que esse contrato, ele é muito ruim para as camadas mais baixas. E as camadas mais baixas não falam, nossa, mas não dá esse contrato. Tá muito ruim para mim. Você fez esse contrato porque é bom para você, irmão. Não. Vamos elaborar outro contrato. Então, acontece um novo contrato. Nesse contrato, nesse novo conjunto de regras, todos vão começar o jogo sendo iguais, ok? Então, a gente vê que a noção de coletividade volta, ela é majoritária. Então, Carla, eu e Joãozinho, todo mundo coloca a massinha no centro, a gente vai dividir a massinha em 3 igualmente, aí vai começar um novo conjunto de regras. Tá bom? Tá bom, todo mundo tá igual, a noção de coletividade voltou. Bom, mas alguém tem que controlar as massinhas. Quem que vai controlar? De nós 3, quem que controla melhor, quem que administra melhor as massinhas? É a Carla. Então, a Carla, ela vai surgir como soberana, de uma noção de coletividade. Ela vai ser escolhida para comandar. Totalmente diferente do absolutismo, onde o rei não era escolhido, a rainha não era escolhida. Ela apenas surgia, ele apenas surgia, abençoado por Deus e bonito por natureza. Ok, gente? Aqui não, tá? O soberano vai surgir desse consenso. E o Rousseau, ele é um contratualista, ele fala que a sociedade avança através de um contrato de regras, e para o Rousseau, esse contrato, ele surge de maneira natural na sociedade. Ele não é criado. A sociedade demanda, a sociedade precisa do contrato e o contrato vai surgindo, o conjunto de regras vai surgindo, tá? Então ele fala que todos os indivíduos, depois do contrato, vão se tornar o que ele chama de cidadão, tá? Que é muito próximo do nosso conceito de cidadão que a gente utiliza hoje. Todos nós somos cidadãos. A gente tem direito a voto, a gente tem direito a escolher o nosso governante, a gente pode se tornar governante se as pessoas votarem na gente, se as pessoas escolherem a gente, tá? Então ele fala que para esse cidadão se reconhecer como cidadão de verdade, ele tem que ter uma educação. Então esse indivíduo, ele precisa ser educado. Todos os indivíduos, não é uma parte só. Olha o diferencial. Ele quer educação para todo mundo, ok? Porque quando esse cidadão ele é educado, ele passa a ter um papel político dentro da sociedade.
ele vai se reconhecer como cidadão e ele vai falar: opa, esse governante não está respeitando o contrato. Pode sair, meu querido, a gente vai escolher outro governante. Opa, aquela pessoa ali não está sendo cidadã. Ela não está tendo direito. Vamos dar direito para ela. Então eu passo a ter um papel de participação. Participar na sociedade é participar na política para Rousseau. Tudo bem? Então ele fala que essa educação, que é para todo mundo e deve ser para todo mundo, tem que criar um pensamento livre. Eu penso por mim, ninguém fala o que eu tenho que pensar. Autônomo, eu crio meu pensamento. Através das minhas reflexões, dos conhecimentos que me passaram, eu vou criar a minha verdade. Não vai ser o rei que vai falar o que é verdade, o que é mentira. Não vai ser a igreja que vai falar o que é verdade, o que é mentira. Eu vou criar a minha verdade. E autêntico é a minha verdade, não é de ninguém. Então, Rousseau fala que esse contrato é um contrato natural, que ele surge da sociedade, a sociedade percebe que tem que fazer esse contrato, tudo bem? E logo depois que a sociedade percebe esse contrato e faz esse contrato, ela vai escolher uma pessoa para controlar a política, para administrar essa sociedade. E essa pessoa ela vai ficar administrando até o momento que ela estiver administrando bem. E até o momento que ela estiver representando bem a sociedade. E a sociedade, os indivíduos sociais, eles vão estar a todo momento participando. E essa participação só é conquistada através da educação de verdade. Tá? Então, Rousseau, gente, ele defende a educação para todos, a educação pública e universal. Tudo bem? É um conceito diferente do que nós temos hoje, mas já é um início de uma educação pública universal. Então, Rousseau é o primeiro contratualista, tá? Ele defende que o contrato entre os indivíduos sociais é um contrato que surge naturalmente, que acontece naturalmente, tá? Vamos ver na próxima aula que tem outros contratualistas, tá? Tem outros pensamentos surgindo, mas a gente já percebe que são pensamentos que se afastam profundamente de ideias, de noções, de valores que foram vivenciados e perpetuados, passados durante muitos e muitos e muitos anos. Por isso que é o século, o momento da iluminação. Tudo bem, meus queridos? Espero que tenham entendido. Se não entendeu, tá tudo bem, tá? É só mandar uma mensagem para mim, pode comentar aqui embaixo, pode mandar mensagem no WhatsApp, qualquer forma de comunicação é válida, tá? Só não pode morrer com a dúvida. Espero que vocês fiquem bem, tá? Muita paz, muita tranquilidade, principalmente tranquilidade mental. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam e fiquem em casa, hein? Quarentena para ficar em casa. Estou morrendo de saudades, logo logo a gente tá junto, tenho certeza. Tá bom? Um beijo, até a próxima.